Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Pedro Cartelli e hoje eu vou resolver algumas questões do Enem envolvendo média, moda e mediana. É um assunto bastante cobrado, faz parte de matemática básica. Tem até uma playlist aqui no canal que fala sobre isso, então se você não viu e tem interesse, aproveita e dá uma olhada depois. A primeira questão que eu selecionei é do Enem 2014 e ela diz o seguinte: os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram as provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então a gente tem essa tabela, com os candidatos e as respectivas matérias, português, matemática, direito e informática, com as suas notas. E aí a questão continua. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para a qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será... Beleza, eu já anotei aqui para ficar mais claro para vocês a tabela com os candidatos, as matérias e a nota de cada um. A questão deixa claro que a gente precisa encontrar qual foi o candidato aprovado. E ela também diz que para a gente encontrar isso, a gente tem que saber qual foi dos 5 candidatos que obteve a maior mediana. Então a questão, nada mais é que encontrar a mediana. Qual foi a maior mediana desses 5 candidatos? E aí a gente vai encontrar a resposta. Então deixa eu colocar aqui. A gente quer saber qual foi o candidato aprovado. Então a gente tem que saber, qual foi deles que teve a maior mediana. E como eu vou encontrar a mediana? A mediana nada mais é que o termo central. A gente tem que colocar em ordem crescente. No caso, organizar a sequência, porque normalmente ela sempre está desorganizada. E aí a gente vai pegar aquele termo que está no meio. Então vamos lá. O candidato K, a gente já vê aqui que está em ordem, então a gente não precisa organizar. E a gente vai pegar os do meio, certo? No caso 33 e 33. Então a gente vai somar ambos os números e dividir por 2 para encontrar a mediana. Fazendo a soma, eu tenho 66 dividido por 2. E isso é igual a 33. Então essa é a mediana do candidato K. Vamos colocar aqui a mediana. Continuando, o próximo candidato é o L, o L. E aí a gente já vê que não está organizado, não está em ordem crescente. Então colocando em ordem, a gente tem 32, 33, 34 e 39. Então os números do meio são o 33 e o 34. Então a gente vai utilizar esses dois números, 33 mais 34, dividido por 2. Fazendo a soma, a gente tem 33 mais 34, 67, dividido por 2. E isso é igual a 33,5. Essa é a mediana do candidato L. Já o candidato M, vamos colocar aqui M. A gente vê também que não está em ordem crescente, então a gente precisa colocar, certo? Organizar, então a gente começa com 34, 35, 35 e 36. Então os números centrais são 35 e o 35. A gente vai fazer a soma dos dois números e dividir por 2. 35 mais 35 é igual a 70, dividido por 2. E 70 dividido por 2 é igual a 35. Essa é a mediana do candidato M. Continuando, o candidato N agora também não está em ordem, então a gente precisa organizar. E aí colocando em ordem a gente tem 24, 35, 37 e 40. Os do meio são 35 e o 37, dividido por 2. 35 mais 37 dividido por 2, a gente tem 72 dividido por 2. E isso é igual a 36. E o último candidato, vamos colocar aqui embaixo. O candidato P, a gente tem 16, 26, 36 e 41. Os números do meio são 26 e o 36. Então a gente vai somar, 36 mais 26 dividido por 2. Isso vai dar igual a 62 dividido por 2, que é a mesma coisa que 31. Pronto. Agora a gente vê, desses 5 candidatos, o que teve a maior mediana e o que foi aprovado foi o candidato N, que teve a maior mediana aí. No caso, 36, Então, é a alternativa D. Foi o candidato N que foi aprovado.
A próxima questão é a do Enem 2011. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para os estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro, certo? Então a gente tem um quadro com os dias, né, do mês e a temperatura em graus Celsius. E aí a gente vai ter que encontrar a média, a moda e a mediana. É isso que a questão pede. Beleza? Como é que a gente vai encontrar? Primeiro a gente tem que encontrar a média, depois a mediana e por último a moda. É essa a ordem que a questão pediu. Então vamos lá. Para encontrar a média, o que eu preciso fazer? Eu tenho que somar todos esses números, né, e dividir pela quantidade de dias. A soma de todas essas temperaturas vai dar 255. E se a gente contar aqui o total de dias, a gente vai encontrar um total de 15 dias. Então é essa a divisão para encontrar a média. 255 dividido por 15, a gente vai encontrar 17. Então a média foi de 17 graus, certo? Continuando. Agora é a mediana. Para encontrar a mediana, a gente precisa encontrar aquele número central, que está no meio. Mas antes, vamos encontrar logo a moda, que é mais fácil e mais rápido também. A moda nada mais é o número que está em evidência, que se repete mais vezes. E daqui, né, desse quadro, a gente pode ver que é o 13,5. Ele aparece 4 vezes, né, no quadro. Então a moda é 13,5 graus Celsius. E por último, que é a mediana, a gente, como eu já tinha dito, a gente precisa encontrar aquele número que está no meio, certo? Então eu gosto de fazer o seguinte, eu sempre vou eliminando os números que estão começando e os últimos. Então aqui no caso, os menores são 13,5, então eu cortei 4, né? E vou cortar os 4 últimos também, que no caso é o 20, 21,5, o 20, né, também. E aí quando a gente vai cortando, a gente vai encontrar esses números daqui, ó. Certo? Sobraram esses. A gente pode cortar o 19,5 e o 18,5, que são os maiores. E a gente pode cortar o 14 e o 15,5, que são os menores. E aí sobra o 16, o 18 e o 18. A gente corta o 16 e o 18, né? E aí o número que está no meio é justamente o 18. Logo, se é ele que está no meio, então é ele que é a mediana, certo? 18 graus Celsius. E aí a gente tem a resposta, né? 17, 18 e 13,5. Sendo que o 17 é a média, o 18 é a mediana e o 13,5 é a moda. E aí a gente encontrou o que a questão estava querendo, né? Que tinha pedido pra gente. Então é a alternativa B. A próxima questão é a do Enem 2015. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então a gente tem essa raia, né, que vai do número 1 até o 8, e os tempos, né, de cada raia. E aí a questão diz, né, a mediana dos tempos apresentados no quadro é, ou seja, o que eu preciso encontrar aqui é a mediana, beleza? E para encontrar a mediana, como eu já disse, é encontrar o número que está no meio, beleza? Mas antes disso, a gente precisa colocar em ordem, porque ele não está organizado. Se você perceber aí, ó, as raias estão desorganizadas, está misturado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar em ordem crescente, beleza? Então vamos lá. Colocando em ordem crescente, a gente tem o primeiro número, né, o menor, que é o 20,5, que foi o menor tempo. Depois 20,6, que se repete 2 vezes. Então vamos colocar aqui, né, 20,6 e 20,6 de novo. A gente pode cortar. Depois o 20,8, né, a gente corta. E aí a gente tem um 20,9 3 vezes. 20,9, 20,9. E por último, o 20,96.
Pronto, agora que a gente organizou, a gente vai encontrar o termo central. E aí a gente vai fazer, a gente corta 3, né, os primeiros e os 3 últimos. E aí o que está no meio são esses 2 números aqui. E quando tem 2 números, a gente soma e divide por 2, né, para encontrar o número central, que é a mediana no caso. A mediana. Então, né, fazendo a soma, a gente tem 20,8 mais 20,9 é igual a 41,7 dividido por 2. E essa divisão é igual a 20,85. E aí a gente encontrou a resposta. Essa, então, é a mediana dos tempos apresentados, como a questão pede. É a alternativa D, né? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então me manda uma mensagem lá no Instagram, @PedroCartelli. Esse assunto faz parte de matemática básica. Tem uma playlist aqui no canal sobre esse assunto, com outras matérias também envolvendo matemática básica, como porcentagem, razão e proporção, escala. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada depois, beleza? Mas no geral é isso. Aproveite, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.